Boa tarde, minha gente. Boa tarde, pessoal. É um prazer recebê-los aqui no meu Periscope para um rápido bate-papo. Agora na hora do almoço, eu estou aqui no Portal F3. Obrigado pela companhia, é sempre um prazer receber vocês aqui. Tudo bem com vocês, meus amigos? Deixa eu tirar essa musiquinha gostosa aqui, Viva la Vida, do Coldplay. Bom, fala pessoal, tudo bem com vocês? Em plena quinta-feira, dia de semana, é sempre motivo de muita alegria ter a companhia de vocês. Eu acabei a aula presencial aqui agora no portal, estava dando aula sobre IPTU e ITR. E agora eu vou conversar um pouquinho com vocês antes do almoço, coisa bem rápida, sobre alguns desdobramentos do procedimento do impeachment de ontem, para tirar algumas dúvidas que muitas pessoas estão aí compartilhando, né? Eu recebi um bombardeio de mensagens a respeito desse tema. A Dilma pode se candidatar em razão da decisão de ontem? E é isso aí que eu quero conversar um pouquinho aqui com vocês, tudo bem? Eu queria agradecer aos meus alunos que estão aí, que estudam comigo no coaching para concursos públicos, a galera que estuda comigo no coaching exame de ordem e a galera que estuda comigo na segunda fase da OAB, tudo bem? Olha o pessoal do CEL em peso, é o pessoal do pelotão, segunda fase tributária. Creio que deva ter também o pessoal da segunda fase de constitucional aí, né? Um prazer receber vocês aqui, tá? Vai ser bem rápida essa passagem. Caraca, a galera do coaching exame de ordem em peso aí, né? Então, Sami, todo mundo, um beijo pra vocês, tá? Nandinha, vi você aí também, né? Esquadrão, pessoal da segunda fase constitucional, grande Filipão. Vamos lá, deixa eu fazer aqui, botar o telefone de lado, pra eu botar ele aqui no suporte, pra gente fazer esse bate-papo bem rapidinho agora, tá? Deixa eu equilibrar ele aqui, peraí. Opa. Deixa eu tentar aqui, peraí. Organizar aqui. Agora acho que vai, foi. Bom, o que é que eu vou pedir para vocês? Vocês já estão acostumados, né? Vamos lá? Pessoal, eu vou pedir para a galera parar as mensagens, tem um bate-papo bem rapidinho aqui, tá? Eu quero só esclarecer para vocês não ficarem em dúvidas quanto a isso, a possibilidade ou não de eleição de a Dilma concorrer a cargo eletivo, tá legal? Então eu vou pedir para a galera parar as mensagens, é um bate-papo de 10, 15 minutos, rapidinho, que tá todo mundo aí no horário de almoço, em meio a um dia de trabalho, e hoje minha agenda tá bombada também, tá? Então vou pedir rapidinho pra galera parar as mensagens. Quem puder, convide os seguidores. Você bota o dedinho aqui, ó, de onde saem os coraçõezinhos, e bota assim, convidar seguidores, tá? Compartilhando seus seguidores, né? Como fez aí o professor Robert Bezerra, que entrou aí, ó, convidando os seguidores. Então, isso aí, obrigado, galera. Convidando os amigos para compartilharem dessa live, né? E deixa eu trazer então já o bate-papo rápido. Só para quem me perguntou, eu tenho Instagram sim, tá? O meu Instagram é simples, acho que a maioria de vocês segue o meu Instagram, né? Se tiver alguém ao vivo na reprise que não segue, meu Instagram, pessoa física, é @Pedro Barreto Portal F3. Então são 62 mil alunos lá no @Pedro Barreto Portal F3. Isso, obrigado, Robert. E quem quiser estudar constitucional, eu treino hoje 40 mil alunos estudando direito constitucional no @EuAmoConstitucional, tá certo? Então vocês podem seguir lá no Instagram, @EuAmoConstitucional e @Pedro Barreto Portal F3, que é o nome do nosso curso, Portal F3. Bom, valeu Milinha, valeu Léo, vamos lá. Gente, para que uma pessoa não possa se candidatar disputando o direito em tese de ser eleita para um cargo eletivo, para um cargo político eletivo, essa pessoa deve estar sofrendo alguma restrição constitucional ou legal, ou simplesmente não cumprindo os requisitos mínimos básicos de elegibilidade. Ou seja, para que alguém não possa disputar a chance de ser eleito, essa pessoa deve estar afetada na sua capacidade eleitoral passiva, na sua condição de ser eleita, nas suas condições de elegibilidade, ok? A gente diz que uma pessoa fica inelegível quando ela está, primeiro, suspensa no exercício dos direitos políticos. A suspensão dos direitos políticos é uma causa, evidentemente, de inelegibilidade. Aliás, lembremos-nos que a suspensão dos direitos políticos impossibilita a pessoa que teve a suspensão do exercício dos seus direitos políticos de eleger, capacidade eleitoral ativa, e de ser eleita, capacidade eleitoral passiva.
A suspensão dos direitos políticos afeta tanto o direito de votar e eleger, como de se candidatar e tentar ser eleito, ok? Um dos requisitos, uma das condições constitucionalmente estabelecidas para a elegibilidade é você estar no pleno exercício dos seus direitos políticos, tudo bem? Então, se você não está no pleno exercício dos direitos políticos, sofreu uma suspensão dos direitos políticos, você não pode se candidatar. Vocês vão achar isso no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. Artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição, ok? Bom, a Dilma não sofreu suspensão dos direitos políticos. Por essa razão, não seria. Tudo bem? Bom, pode ser que você tenha uma condição específica de inelegibilidade. Se a Dilma estiver diante de uma situação fática em que ela sofra uma causa específica de inelegibilidade, aí sim ela poderia ficar inelegível. Por exemplo, acabando esse mandato do Temer, a Dilma poderia concorrer à presidência da República nas próximas eleições, fim do mandato do Temer? Não. Porque existe uma condição específica aí que vedaria a elegibilidade dela, um terceiro mandato. Para concorrer depois de encerrado esse mandato, que é o segundo mandato dela, que agora vai ser concluído pelo Temer, numa terceira eleição, ela não poderia vir. Aí existiria uma causa específica de inelegibilidade, que seria um terceiro mandato. Não poderia. Perceberam? Mas nada impede que a Dilma possa, daqui a 2 anos, querer concorrer a uma eleição para um outro cargo político. Entendem? Ela não pode concorrer à presidência da República, porque faltaria uma condição específica de elegibilidade. Você não tem elegibilidade, você tenta o mesmo cargo político pela terceira vez continuado na presidência da República. Não pode. Entenderam? Perfeito. Artigo 14, parágrafo 5º. Maravilha. Bom, vem a pergunta. A Dilma está incompatível com a função pública? Não, ela não está incompatível com a função pública, ok? Não está incompatível com a função pública porque isso não foi decretado. A sanção de incompatibilidade com a função pública não foi aplicada. Ontem, em razão do fatiamento da decisão, a Dilma foi julgada. Após ser sancionada a perda do cargo, ela foi julgada e não foi condenada à incompatibilização. Eu, em particular, já dei minha opinião ontem, sustentei com vocês, com a maioria da doutrina ontem, acompanhei a maioria tranquilamente, convicto, que houve uma inconstitucionalidade na decisão do Senado de não incompatibilizar Dilma por 8 anos. Na minha humilde opinião, se ela sofreu impeachment, a sanção de incompatibilização seria correlata. Teria que ser aplicada, mas não foi aplicada essa sanção. Então a Dilma não está incompatível com a função pública. O que é que isso quer dizer? Ela, a priori, pode exercer funções públicas como um todo. A Dilma poderia hoje, por exemplo, ser nomeada secretária de Estado, secretária de município? A priori poderia. A Dilma poderia ser nomeada para um cargo de confiança no Poder Executivo? A priori poderia. Ela não sofreu, ela não está incompatível genericamente com a função pública, certo? Perfeito. Muitas pessoas discutiram ao longo do dia de ontem se ela ficaria inelegível por causa da lei do ficha limpa, a lei complementar 135. Não. A lei do ficha limpa alterou a redação da lei complementar 64 de 90, ok? Bom, Estatuto das Eleições e da Elegibilidade, ok? A lei do ficha limpa não impossibilita que a Dilma se candidate. A Dilma não está inelegível por conta da ficha limpa, da lei do ficha limpa. Não tem previsão na lei do ficha limpa por causa da Dilma. Preste bem atenção, principalmente vocês que vão fazer provas de concurso, hein? A Dilma ficaria inelegível pela lei da ficha limpa se a Dilma tivesse renunciado. Se a Dilma tivesse renunciado, ela sofreria a aplicação da regra específica de inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1, a linha K da Lei Complementar 64 de 90. Se a Dilma tivesse renunciado para escapar do processo, após a representação já feita, para escapar da condenação, como Collor renunciou, se a Dilma tivesse renunciado, ela rodaria no artigo 1º, inciso 1, anote que isso vai cair em tudo quanto é prova nos próximos certames. Artigo 1º, inciso 1, a linha K, se houvesse renúncia após instaurado o processo, ela ficaria inelegível pela lei do ficha limpa, mas ela não renunciou.
Muita gente ontem defendeu que ela ficaria inelegível pela linha E. Não. A linha E geraria inelegibilidade na condenação por outros crimes, crime contra o patrimônio, contra a economia popular, não por crime de responsabilidade. No meu humilde entender, estão forçando a barra, tentando colocar na linha E a inelegibilidade dela. Não está inelegível pela linha E do artigo 1º, inciso 1, da Lei Complementar 64 de 90. Ela não está, então, PB, inelegível pela linha C, que foi o tripé de discussão ontem, a linha C, E e K. C, E, K. Pela linha C, não. A linha C vai prever governador, vice, vai prever prefeito, vice, vocês entenderam? Então, a Dilma não está inelegível pelas regras legais de inelegibilidade da Lei Complementar 64 de 90, com a redação que foi dada pela Lei do Fichado Ímpar, Lei Complementar 135. Não está inelegível. Ela não está inelegível, por exemplo, para cargos diferentes da presidência da República. Porque a inelegibilidade que ela tem para, na próxima eleição, disputar a presidência é uma inelegibilidade específica do artigo 14 da Constituição, ok? Ok. Para a presidência. A Dilma não está, em tese, inelegível para outros cargos. Agora, a grande questão que eu quero trazer para vocês, gente, eu abri essa questão ontem e foi uma discussão do cacete. Hoje, quando eu acordei de manhã, vários amigos, professores, caralho, Pedroca, que discussão foda, tal. Vamos lá. Se o Temer morrer até dezembro, se o Temer renunciar até dezembro, a lei complementar aquela, 64 de 90, tá certo? Lei complementar 64 de 90. Vamos lá. Imaginem o Temer hoje assumiu a presidência, já foi empossado, é o presidente eleito, inclusive, hein, gente? O Temer é presidente eleito, tá? Os mesmos votos da Dilma são do Temer, pra gente não falar besteira, tá? O Temer entrou com o consentimento da Dilma na chapa, o povo não vota na Dilma e não no Temer, o voto é igual para os dois, o Temer teve os mesmos votos da Dilma, os dois são eleitos juntos, então não cabe essa história que um deu um golpe no outro, tecnicamente falando, ok? Os dois foram eleitos juntos. O Temer tem exatamente a mesma legitimidade constitucional da Dilma. Eu estou analisando juridicamente o feito, ok? Juridicamente o feito. Então veja, vamos lá. O Temer está eleito, ok? Indago a vocês. Se o Temer morrer agora ou renunciar até dezembro, ou sofrer um impeachment até dezembro, quem assume a presidência do país? Bom, num primeiro momento, deixa eu botar só mais um livro aqui para apoiar, peraí. Num primeiro momento, o Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara, assume, correto? Mas ele é obrigado a convocar novas eleições. Se isso acontecer até dezembro desse ano, ou seja, se até dezembro, estamos nos 2 primeiros anos do mandato, no primeiro biênio, se até dezembro desse ano o Temer cair, morrer, renunciar, novas eleições diretas. E aí entra a grande questão. A Dilma poderia concorrer? Porque entendam, a Dilma não está incompatível com função pública, a Dilma não sofreu suspensão dos direitos políticos, a causa de inelegibilidade do terceiro mandato se aplicaria a ela numa eventual eleição agora para terceiro e quarto ano do próprio segundo mandato? Vocês entenderam? Ou seja, qual é o debate? Essa eventual, eu estou falando eventual porque o Temer está vivo, o Temer não está morto. Mas alguém pode dizer que ninguém vai morrer amanhã? Você aí tem garantia que você vai acordar vivo amanhã? Então estamos cogitando de uma hipótese que pode acontecer? Evidentemente. Então vamos lá, qual é a discussão? Se a Dilma quisesse concorrer e se habilitasse para as eleições, seria ou não terceiro mandato? Entende? Hoje os professores estão muito divididos. Eu confesso a vocês que estou inclinado, seduzido à tese que não é terceiro mandato. Na verdade, o que nós temos é um segundo mandato que foi interrompido pelo impeachment, ela foi retirada, mas não haveria uma terceira legislatura, havia um terceiro mandato. Claro que eu estou aqui abrindo para vocês uma reflexão, ok? Não vou
impor com arbitrariedade uma conclusão. Acho que é a matéria para a gente refletir mesmo. Para isso a gente está aqui, todos nós, respeitosamente, dialogando. E as posições opostas têm que ser respeitadas porque é um fato inédito e aí é uma questão que permite a discussão. Seria um terceiro mandato? Aí você tem argumentos para dizer que sim, que seria terceiro mandato. É uma votação, se confere pelo voto popular um novo direito, é uma nova legitimação, né? Tanto que se alguém entrar se outro candidato entrasse, mesmo sendo um mandato tampão, você consideraria um primeiro mandato, e aí numa reeleição consideraria segundo, entenderam? Então existem argumentos para dizer que seria terceiro mandato. Só que existe, se for em janeiro, terceiro ano do mandato, não tem eleição direta. A eleição é indireta do próprio Congresso. Você não abre urna, não vai, o povo não vai para as ruas. Só tem nova eleição na urna se o Temer morrer ou renunciar ao seu impeachment até dezembro, até o segundo ano. Só que existem argumentos plausíveis para dizer que não seria um terceiro mandato. Aí você vai dizer, PB, tem algum precedente? Nenhum. A gente está discutindo aqui na ideia da opinião. Na ideia da opinião. São opiniões nossas, porque nós não temos nenhum precedente sobre isso. Eu tive o carinho de analisar isso na doutrina, nos manuais que comentam sobre isso, a grande monografia no Brasil sobre o tema, que é a obra do professor Paulo Brossard, né? Então, vejam, eu estou de vermelho porque eu tenho várias camisas vermelhas, mas eu não sou petista não, nada contra quem seja, isso aí é irrelevante. Ok? Aí aqui entra a questão, perfeita pergunta, qual a definição de mandato? Essa é a questão. Esse seria o assunto que entraria em voga. Quando a gente diz que você não pode ir para um terceiro mandato, seria uma terceira legislatura? Porque se eu considerar que é uma terceira legislatura, o mandato tampão não é terceiro mandato. Entendeu? Então o que eu quero trazer para vocês não é uma imposição de uma opinião. Vocês concordam que eu seria grosseiro se eu quisesse impor a vocês a minha opinião? Gente, eu tenho algum direito de impor a opinião a vocês? Nenhum. Deselegante e mal educado é o operador do direito que quer impor como única verdade a que ele acredita. Concordam? E então eu não posso dizer para você assim, isso que eu acredito que é o correto é o que todo mundo tem que concordar. E quem pensar diferente de mim está errado. Isso é de uma grosseria, de uma deselegância, né, de uma imaturidade jurídico-política incrível para um relacionamento dentro de amigos do direito. Muitos de vocês estão começando, são alunos, alguns eu já vi que são colegas, e todos são operadores do direito. Então, o que eu quero trazer para vocês é a reflexão, porque se isso acontecesse e o PT e a Dilma entendessem que ela tem que se candidatar, eles iam bancar a tese que não é terceiro mandato. E com base na tese de não ser terceiro mandato, caso essa tese passasse, ela poderia se candidatar e poderia ser eleita. E aí chegaria uma situação esdrúxula. Esdrúxula, qual seria a situação esdrúxula? Olha que coisa louca. Exatamente, o cerne da questão é a definição do que é mandato. Perfeito, é aqui que está a questão central. Perfeito. Se mandato é a representação popular legitimada pelo voto na urna, ou se mandato é o exercício da representação por uma legislatura do início ao fim. Essa é a discussão. Entendeu? Tem tese para os dois lados. Eu poderia aqui dialogar com vocês para dizer que sim, para dizer que não. Como um operador do direito, mediando com ternura, com coerência, o debate sem nenhum excesso, porque o tema é palpitante, ele não permite que a gente se exceda. Eu poderia fazer argumentos para dizer, gente, a terceiro mandato ela está inelegível. Ela está inelegível pela causa específica do artigo 14 da Constituição de inelegibilidade do terceiro mandato. Mas poderia dizer, como certamente os advogados dela diriam, não está inelegível porque não é um terceiro mandato. Tudo é, como a gente vai compreender, mandato. Terceiro mandato é o quê? Seria uma terceira legislatura? Caso se aceitasse, né, eu acho que o julgamento do Alckmin com Covas não é igual. Não é, entendeu? Eu concordo com você que gera, né, pelo menos uma análise, mas não é igual. O caso de São Paulo não é igual. Tá? Aqui a gente tem um impeachment sem condenação à incompatibilização. É diferente, não é igual. Aqui eu não posso estabelecer relação de paradigma e paragonado para fazer equiparação. Não dá. Mas vamos lá. O que eu quero que vocês reflitam, que esse é o meu intuito aqui nessa live, transmitir para vocês essa capacidade de reflexão, é que caso se aceite que não é terceiro mandato, a Dilma, cogitando-se de uma morte, renúncia ao impeachment do Temer até dezembro, a se aceitar que não é terceiro mandato, ela pode concorrer às eleições. E a gente poderia ter uma situação bizarra. Um presidente ser expulso da presidência, sofrendo impedimento de continuidade do exercício do cargo, o presidente ser deposto do cargo, o seu vice assumir por alguma razão, morte, renúncia, impeachment, deixar o cargo em vacância
e aquele que foi expulso voltar. São as situações que as brechas do ordenamento, em tese, legitimam. PB, qual a sua opinião pessoal? Eu digo a vocês que, juridicamente falando, eu ainda estou com uma dificuldade para concluir, porque eu estou muito seduzido à ideia que não seria um terceiro mandato, inclinando-me à ideia de que o mandato estaria atrelado à ideia da legislatura. O mandato tampão não seria um terceiro mandato. Todavia, reconheço que a tese que está me seduzindo levaria a uma mazela desgraçada, a uma desarmonia desgraçada nos valores da segurança jurídica, da probidade. Um presidente ser deposto da continuidade do cargo e voltar para completar o mandato. Isso seria irrazoável, entendeu? Seria incompatível com os lindes da razoabilidade. Vocês entendem? Cara, eu vou falar para vocês. Alguém esperava que o Eduardo Campos morresse na campanha na época que estava crescendo o risco da Dilma não ter sucessão? Não, e ele morreu. Não morreu, o avião caiu. O avião cai, uma vez na vida, caiu com o cara dentro. Alguém pode dizer que o avião com o Temer não pode cair? Alguém diria que Tancredo Neves ia morrer? Então alguém pode chegar aqui e dizer que não vai ter a morte do Temer? Não, ninguém pode dizer isso. A gente está aqui em agosto. Meu amigo, entrando em setembro, até dezembro, tem 4 meses pela frente aí. Por que o Temer não pode morrer? Se o Temer morrer dia 31 de dezembro, meu filho, tem que colocar eleições na urna. Se o Temer infartar de felicidade numa festinha, tem eleição na urna, eleição aberta, direta. Aí essa discussão vai vir à tona como uma bomba. E quem aqui, eu estudo direito constitucional há 20 anos. Eu que estudo direito constitucional há 20 anos, não vou me atrever a chegar aqui e dizer com arbitrariedade que é terceiro mandato. Por que você vai se expor e dizer? Vamos lá, quem aqui da gente diria que o Senado ia fatiar a decisão? Alguém diria isso? Alguém diria que o Senado ia fatiar a decisão? Sim, conheço a resolução, perfeito, conheço a resolução, né? Esclarece muita coisa, mas ela soluciona? Não soluciona. Alguém aqui que está na live se atreveria a dizer, uma semana atrás, que haveria fatiamento? Alguém aqui vai me dizer que chegou em redes sociais, em grupos de amigos e disse que a Dilma sofreria o impeachment e não ficaria incompatível? Alguém aqui? Nunca. Quem disser isso está mentindo, possivelmente está mentindo. Então quem aqui pode chegar e dizer que o mesmo Supremo, que teve seu presidente ontem fatiando o julgamento, não diria que não é terceiro mandato, que o TSE não diria que não é terceiro mandato? Ainda que eu tenha alguns precedentes, o que o Supremo... Por que o Supremo não pode? Por que o TSE não pode manipular a interpretação de uma resolução? Pode, é isso que eu quero ensinar a vocês. Manipular a interpretação do parágrafo único do artigo 52 da Constituição. Entendeu? Eu entendo que o fatiamento foi inconstitucional ontem. Entendo que foi inconstitucional. O precedente do Collor não se equipara ao de ontem. Entendeu? Concordo? Concorda, Vivian? Então são questões que a gente tem que ter essa maturidade como operadores do direito, porque principalmente vocês que são mais novos e estão chegando agora, né? A gente que é professor tem uma responsabilidade muito grande no papel de sermos formadores de opinião. E o que a gente fala, vocês replicam, concordam? Você vai replicar o que você ouve do seu professor. Então você vai chegar em redes sociais, em rodas de amigos, e você é um operador do direito, então você é um influenciador. E nós influenciamos influenciadores. Por isso que eu tenho sempre essa cautela quando eu venho às redes sociais de não impor uma opinião, de não impor uma verdade que eu não posso bancar ela. Como é que eu vou chegar e bancar aqui para você? Gente, ó, imagine que vocês estão salvando esse meu periscope aqui, tá? Estão baixando no Scope Down e estão salvando. Aí eu digo, gente, sem chance, nenhuma chance da Dilma voltar, é terceiro mandato. Aí vem amanhã, acontece a desgraça lá, o Temer morre, eleições convocadas, a Dilma se candidata. E aí vem o TSE e diz, não é terceiro mandato. E aí, com que cara de... Desculpa o palavrão. Com que cara de cu eu vou ficar, vocês botando essa gravação aí no YouTube? Olha lá, o cara, o fodão lá. O cara foi lá e bancou que não tinha chance. E a Dilma eleita. Vocês entenderam? Eu estou mostrando a vocês qual é a tese para defender, para quem é militante, para quem defende ela, qual é a tese que ontem foi muito debatida no grupo de professores, para defender que ela poderia, caso venha a haver nova eleição direta por uma morte, renúncia ou impeachment do Temer, ela, em tese, quem está defendendo poderia concorrer. É a tese de não ser terceiro mandato. Ponto. Para quem não quer que a Dilma volte, torce para o Temer não morrer, porra, até dezembro. Se o Temer, que ele só morra depois de 1º de janeiro. Porque aí não tem eleição aberta. Entendeu? Aí, se acontecer no 3º ou 4º ano,
eleição indireta dentro do próprio Congresso. Aí não vai para as urnas, ela não vai concorrer. Agora, para a gente fechar aqui, que eu estou morrendo de fome e vocês devem estar também com vontade de almoçar. Para fechar, nesse exato momento, com base, a gente discutiu isso ontem, tem um periscope meu ontem falando sobre fatiamento e os remédios, eu discuti caminho de ADPF, mandar de segurança para o senador, para atacar o fatiamento, tá certo? Mas vamos lá, por hora a decisão é soberana, ok? A decisão é válida. Hoje, a Dilma, nesse momento, pode se candidatar a qualquer outro cargo eletivo que não seja, né, presidência da República? La Salle na veia aí o que aconteceu, né? La Salle na veia, né? A construção sociológica que gritou alto nesse momento, né? A visão sociológica de construção, os fatores reais de poder de La Salle demonstraram que eles estão mais vivos do que nunca. Se La Salle tivesse vivo, ia dizer, tá vendo quando eu escrevi? A essência da Constituição. O livro de La Salle explica tudo o que está acontecendo no Brasil agora. Não tenho dúvida nenhuma. É chiquena. Né? Então, veja, Gabi, você e todo mundo que está aí na live. Hoje, como a Dilma não está inelegível genericamente, a Dilma hoje pode, né, concorrer a outros cargos eletivos. A discussão, a restrição, se é que existe, é só para a presidência da República, você entendeu? Então, isso, saudade, Fernando La Salle, né? Na sua famosa obra Essência da Constituição, né? Então, tá claro, quando ele veio explicar que a Constituição escrita pode ser uma mera folha de papel no vácuo, né? Ô, Tomazinho, que saudade de você. Então, minha gente, 12h46, eu vou descer para almoçar, que 14 horas eu tenho gravação, né? Eu vou gravar hoje uma aula maravilhosa para a galera do Coaching Exame de Ordem, sobre organização do Estado. Aula 3, vocês do CEO já tiveram aula 1 e 2 de organização do Estado, né? Expliquei para vocês tudo de federalismo, Estado unitário, o Estado regional na Itália, correto? O Estado, né, espanhol, as características peculiares do Estado espanhol, que sensacional, não foi das comunidades independentes, autônomas, né? Aí expliquei a diferença de federalismo centrípeto, centrífugo, tudo que vocês queriam imaginar, federalismo dual, cooperativo, de agregação, de segregação. Hoje eu vou gravar a organização do Estado brasileiro para vocês. Sensacional. Do artigo 18 ao 43 da Constituição. Vocês vão ver que aula foda que eu vou fazer. E amanhã eu gravo a aula de ato administrativo. Eu gravei a última de Poder de Polícia 2, vocês devem ter assistido, né? Então eu vou almoçar e vou voltar aqui para gravar. Vou para o estúdio daqui a pouquinho. Eu estou aqui no 16, aqui no 17 é meu estúdio, né? Para vocês do Coaching Exame de Ordem. E gravo ainda hoje o comecinho de uma aula top para a galera da segunda fase de Direito Tributário do Exame de Ordem, que é uma aula do cacete sobre execução fiscal. Vai ser, ó, alto nível, tá certo? Vou me despedir de vocês. Quanto a quem perguntou, entendo que ela não pode vir em 2018, que aí, não tenha dúvida, é terceiro mandato. Seria uma terceira disputa de um mandato para uma legislatura inteira. Então, ali eu acho que não cabe questionar o conceito de mandato. Isso para mim é indubitável, ela não pode, em hipótese alguma, vir no terceiro, para 2018, ela não pode presidente, ela não pode, ok? Tem a inelegibilidade específica do terceiro mandato, ok? A discussão é só no mandato tampão, só isso, tá certo? E lembre, cargos do Poder Executivo agora, ela não está incompatível não, ela pode ser nomeada, tá certo? É isso aí. Bom, a turma extensiva do Coaching Exame de Ordem começa agora, né? Vai começar agora, essa semana, segunda-feira, né? Gente, se vocês que estão aqui ainda não me seguem no Instagram, meu Instagram é @PedroBarreto Portal F3. Eu vou ficar muito feliz se vocês me seguirem. @PedroBarreto Portal F3. Tá certo? Meu Barreto é com 2R e 2T, tá certo? Quem não botou coraçãozinho aí, bota coraçãozinho aí nessa tela. Estamos com 22 milhões de corações aqui no Periscope, galera. Marca aí forte. Eu tenho que agradecer o amor de vocês comigo, com o meu trabalho com o Portal F3, né? A nossa casa Portal F3, Foco, Força e Fé. O curso que mais cresceu nos últimos 13 meses no Brasil. Muito obrigado pelo amor de vocês com o Portal F3 e comigo, né? Mari, ontem só deu nosso Mengão, né? Eu evito falar de futebol aqui para não ter discordância, mas eu estou tão feliz, né? Enfim, acho que está chegando a nossa vez, né? Acho que esse é o ano do Flamengo conquistar o seu título brasileiro e quem sabe aí um título intercontinental com a Sul-Americana. Tomara, mas respeitando todas as outras agremiações aqui. Eu não falo de futebol na live porque dá confusão e tem gente que fica chateada, então eu evito falar de futebol aqui no Periscope. Mas quem me conhece sabe que eu sou flamenguista de ir para estádio, de acompanhar, de viajar com o time, com tudo, tá bom? É a minha paixão insana, né? Isso, tá com cheirinho de épita, né? É isso aí. Então, galera, um beijo para vocês, que Jesus abençoe a todos. Não deixe, tem que estar, tá vendo? Eu falo que é Flamengo, fodeu, aí corintiano, vascaíno, aí nego para até de me seguir da Bahia, bora Bahia, minha porra, BBMP, né, Gabriel? BBMP na fonte do futebol. O Bahia subindo esse ano e o elevador, né, de Salvador vai rolar, né? Um sobe, outro desce, né? Enfim, vamos embora? Beijo no coração, que o dia seja maravilhoso, acreditem sempre em vocês, nunca desistam de vencer na vida
honestamente e através do estudo. O estudo ainda é o melhor caminho, nunca duvidem disso, nunca duvidem da força imensa que vocês têm no coração. Jamais desacreditem que existe um Deus maravilhoso que cuida de vocês, que abençoa vocês e que encaminhou vocês para vencerem nessa vida. A gente só depende da gente, menos mimimi e mais atitude, menos autossabotagem e mais energia, potência, entendeu? Canaliza a sua força para o seu objetivo, estuda com garra, supera as suas dificuldades. Sua dificuldade, eu falo isso todo dia, não é maior que a sua capacidade é maior que a sua dificuldade. Encara as dificuldades com maturidade e peita elas, porque elas sempre vão estar presentes. Só muda qual é a dificuldade. A vida existe sempre com dificuldades ao lado. A questão é como a gente lida com elas, como a gente se fortalece mentalmente para caminhar e lutar pelos nossos sonhos. Faça a sua vida ter sentido, faça a sua vida valer a pena, dê o seu melhor todo dia. Não use os seus problemas como armadilhas, como sabotadores, como algemas e correntes. Seus problemas são amigos que estão ali do lado para te ensinar, para te mostrar a sua força, para te ensinar a arte da superação, para te mostrar o quanto você pode evoluir, o quanto você é forte. Tudo bem? Confie, vai dar certo. Quem está aí há 30 dias estudando tributário, vai passar, pô, você vai passar com 10. Você vai abrir aquela prova da segunda fase, você vai ouvir minha voz, porque eu dou a prova toda, neguinha. Eu bato o edital inteiro. Você vai ver que quando você chegar e pegar aquela prova, você vai dizer, caralho, filha da mãe, ele deu a prova toda mesmo. Eu bato o edital todo, fica tranquilo que todo o teu esforço vai ser recompensado. Quem renuncia em prol dos livros, colhe prosperidade. A renúncia plantando estudo, é um plantio, é uma semeadura de uma colheita chamada prosperidade. Quem renuncia a sono, qualidade de vida, melhor tempo com a família, abdicando de compromissos sociais para construir um caminho de estudo, vai colher, Taizinha, Esquadrão STF, segunda fase constitucional, maravilhosas, né? Vai colher prosperidade. Por quanto tempo Deus entenda que você tem que passar isso? Passe por isso. Não desista, não abandone os seus objetivos, não abandone os seus sonhos, não abandone a crença em você mesmo, porque você veio a esse mundo, porra, para vencer. Agora, você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar nisso, tudo bem? É por aí. Um beijo no seu coração, Celinho, a galera toda que tá aí, Guga, todo mundo, Taizinha, Mila, todo mundo. Eu vou almoçar, tá certo? Fiquem com Jesus, um beijo grande.